E aí, tudo bem com você? Meu nome é André Uli e esse aqui é o nosso curso de Introdução à Programação, um curso que foi pensado para pessoas que estão começando na área de desenvolvimento de software do zero. E essa aqui é a nossa aula 10 sobre laços de repetição e agora a gente vai ver o enquanto ou while, né? E se você chegou agora e está vendo essa aula isoladamente, no link da descrição aqui, né? Na descrição eu coloquei um link onde você tem uma playlist e lá tem o curso, né? Desde o início, onde eu apresento o conteúdo que a gente vai ver aqui, enfim. E eu te convido a assistir então essas aulas desde o início para você não ter dúvidas e começar desde o comecinho ali com a gente sobre essa base mega importante que é a lógica de programação. Então vem comigo para mais uma aula e eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. E a gente vai começar a brincar aqui, né, com o while. Então, na aula passada, né, a gente falou um pouco sobre vetores e a gente aprendeu aqui como manipular os vetores e como que o vetor e o for, né, o para, eles andam ali lado a lado e a gente percorreu esse vetor, enfim. E agora a gente vai aprender aqui, né, o nosso enquanto, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença, né, principal aqui do enquanto e do para? No para, a gente tinha então a seguinte estrutura, né? A inicialização, a condição e a finalização. E no enquanto, eu vou alterar aqui, né? Enquanto, a única coisa que eu tenho é a condição. Ou seja, né, é uma estrutura diferente, também é um looping, só que eu vou tirar essas duas coisas aqui, né, das laterais, e aqui eu não tenho nenhuma inicialização e nenhuma finalização. Eu tenho simplesmente a condição. Então eu tenho aqui como se fosse bem parecido com a estrutura do if, a diferença é, enquanto essa condição for verdadeira, isso aqui vai ser executado. Então imagina, né, você tem um if, aquilo só vai executar uma vez, né? A gente pode até voltar aqui no if, né? Se a idade aqui no caso é maior que 18, ele vai rodar isso aqui e segue a vida. Qual que é a diferença aqui no enquanto? Enquanto aquilo for verdadeiro, ele vai executar alguma coisa. Então beleza. E aí o enquanto, né? Em inglês ele vai ser o quê? O while, tá? E aí agora, né, acho que não... basicamente é isso, né? A gente tem uma condição aqui de verdadeiro ou falso e uma execução. E agora vamos ver como que a gente faz isso no JavaScript. Vou apagar aqui o código da aula passada. E aqui, para um exemplo de while, né? Lembra que eu falei, né, em uma aula que quando a gente tem o for, ó, uma das coisas do for, né, é que ele, de certa forma, em algum momento eu sei a quantidade de itens que eu quero percorrer ou a quantidade de vezes que eu quero passar pelo meu loop. Seja pelo tamanho de um array, seja de um número a tal número. Então, quando eu sei a quantidade de vezes que eu quero fazer esse looping, provavelmente eu vou usar um for, porque eu vou inicializar de onde eu quero começar e eu vou colocar uma condição de onde eu quero terminar. Legal, tá? Então, para vetores funciona super bem. Por quê? Porque o vetor ele tem um tamanho, né? Ele tem um tamanho aqui e eu vou então até esse tamanho. Então ele tem um início e um fim. Beleza. Quando eu sei, né, o tamanho que eu vou percorrer, então provavelmente eu vou usar o for para resolver o meu problema. Porém, existem situações em que eu não necessariamente sei quantas vezes eu vou precisar passar por aquele looping, né? Não é nada como vou contar de 0 a 10, ou eu tenho lá 5 itens do meu vetor, então eu vou contar até o tamanho do vetor. O while, ele vai ser assim, olha, enquanto aquilo for verdadeiro, eu quero que você continue executando. O dia que aquilo deixar de ser verdadeiro, você sai do meu laço. Não sei se ficou claro, se não ficou claro. Vamos lá no exemplo que aí a gente vai ter um exemplo aqui para tornar isso aqui, né, mais palpável. Então, primeiro, o que eu quero fazer aqui? Ó? Vamos imaginar que eu tenho aqui a minha variável economia. E aí a minha economia ela vai começar com 0.
a gente está usando o Camel Case, né? Então aqui na verdade economia é minúsculo, tá? Lembra, só se eu tiver uma outra palavra que eu vou colocar maiúsculo. Então a minha economia por enquanto é 0. Eu tenho uma meta, sei lá, comprar uma casa. Então vou colocar aqui 300 mil, tá? E aí eu vou colocar o salário aqui de R$ 1.200. E aí, o que eu quero saber? Olha, quantos meses eu vou precisar trabalhar para poder alcançar a minha meta? Vai demorar um pouco, né? Tanto que, mas aqui eu nem estou descontando, eu estou fazendo uma continha bem simples, tá? Mas eu quero juntar ali 300 mil e aí vamos dizer aqui, né? Opa, investimento, né? O investimento mensal que eu vou fazer ali quando eu receber o meu salário é de 1.200. Beleza. Então, como que eu vou fazer agora, né? Então, eu preciso saber, né? Todo mês eu vou colocar esse investimento na minha economia. Então, como que vai ser isso? Então, todo mês eu vou fazer isso aqui, ó. Economia igual a própria economia mais o investimento que eu estou fazendo, tá? Então aqui eu não consigo usar aquele conceito do mais, né? Que vai somando 1. Não, aqui eu vou, para minha economia, eu vou aumentar o investimento, tá? Se eu rodar isso aqui e colocar um console log, eu vou ter aqui então, né? Eu vou exibir o valor da minha economia, que é 0. Que é 0 mais 1.200 vai dar 1.200, né? Se eu rodar de novo, ele vai somando isso. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai rodar. Enfim, a gente já fez essa questão, né, com o looping, que a gente viu que, poxa, se eu for fazer isso na mão, eu vou ficar aqui e não faz nem sentido ter um sistema, né? Seria mais fácil ir numa planilha Excel, enfim. Então, para isso, eu vou ter uma outra variável aqui também que eu quero fazer o seguinte. No final das contas, eu quero saber quantos meses eu levei, tá? Para juntar esse dinheiro. Então, os meses aqui eu vou deixar em 0. Olha só, declarei 4 variáveis, né? A minha meta, a minha economia e o meu investimento mensal. Posso até colocar aqui investimento mensal para dar mais contexto. E aí, o que eu vou fazer agora, ó? O meu while, ele só precisa de uma condição. Então, qual que vai ser a condição do meu while? O meu while é um loop. E aí, entre parênteses, eu vou colocar a condição. A condição é que a minha economia, enquanto a minha economia for menor que a minha meta, eu preciso o quê? Juntar dinheiro. Então, enquanto a minha economia for menor que a minha meta, eu vou pegar aqui a economia e vou adicionar a ela o valor de economia mais investimento mensal. A gente já vai ver um jeito de simplificar isso, tá? Então, beleza. Então, até agora, né, eu tenho então aqui, ó, a economia, a minha meta, né? E aqui eu estou somando o valor para ele colocar aqui na minha economia, enfim, e alcançar a minha meta. O que está faltando aqui? Eu preciso contar a quantidade de meses que isso está acontecendo. Então, lembra, para contar, a gente já aprendeu que se eu quero só incrementar né, adicionar 1 numa variável do tipo numérico, é só colocar o mais no final. E aí, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? No final, eu vou emitir aqui, ó, console log primeiro, né? Para atingir a minha meta, foram precisos. E aí eu vou colocar aqui o meu meses, né? Então, concateno uma variável aqui e posso terminar com meses, para ficar bem bonitinho. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho a economia, eu tenho a minha meta, e aí todo mês eu vou colocando aqui o investimento mensal na minha economia, né? Somando a própria economia com mais um investimento mensal. E eu estou contando o número de meses.
Então, no mês 1, vai ter lá 0 mais 1.200. Vai ter, então, né, 1.200. A próxima vez que eu for rodar isso aqui, vai estar 1.200 é menor que 300 mil? É menor. E aí ele vai somar de novo. Opa, agora tem 1.200. Mais 1.200, 2.400. 2.400 é menor que 300? Então, enquanto isso for verdadeiro, eu vou ficar executando o que tem aqui o que tem aqui dentro das minhas chaves, né, na minha execução. Então vamos ver aqui, vamos rodar esse código primeiro para ver o que acontece. Olha só, para atingir o objetivo, a meta, né, foram precisos 250 meses. Então aqui, ó, eu já fiz rapidamente, né? Poxa, eu quero chegar aqui em 300 mil. Ah, tá, vou precisar de 250 investindo 1.200. E aqui eu posso começar a brincar com esses números, né? É para isso que servem os sistemas, né? Para ele ser flexível. Então, e se eu de repente pegar um imóvel de 2.500? Olha só, caiu para 209 meses. Ah, mas e se eu investir de repente 1.350? Deu uma melhoradinha aqui. Ó, já caiu para 186 meses. Enfim, aqui é uma forma legal, né? A gente não sabe quantos meses que a gente vai precisar, a gente não sabe quanto tempo esse looping ele vai ficar executando. Então, para isso, né, eu vou colocar ele dentro dessa condição aqui e assim como a gente viu lá no for, né, essa condição em algum momento ela precisa ser falsa, senão eu nunca vou executar isso aqui. Lembra que a gente removeu mais? Qual que é, né, a linha que faz com que essa condição um dia ela se torne falsa? É essa soma aqui. Então, se eu tirar o investimento mensal aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai entrar em um looping infinito, porque a economia, como ela não atualiza, ela sempre, né, vai ser 0 e ela sempre vai ser menor que a meta. Ele vai rodar aqui, né? E aí ele vai entrar em um loop infinito. Como eu não coloquei nenhum console log, o que está acontecendo aqui? Ele não está me dando nenhum feedback, mas ele está preso aqui, ó. Ele está fazendo isso e isso. Poxa, será que é mesmo, André? Vamos ver, ó. Aqui eu estou somando os meses, né? Então, se eu colocar aqui console.log meses e der um play de novo, agora eu vou ver aqui, provavelmente contando e indo até o infinito, né? Até um momento que provavelmente eu vou ter um estouro de memória aqui. Enfim, ó, tá vendo? Ó? Ele está contando o número de meses aqui infinitamente. Por quê? Porque a minha economia, ela nunca aumenta, né? Contanto, isso aqui nunca é falso. Então, para usar o while, eu preciso, de alguma maneira, fazer com que isso saia, né? Não se torne um loop infinito. A não ser que, em alguns casos, você queira propositalmente ter um loop infinito. Não é o nosso caso, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo o nosso investimento mensal. E aí, agora ele está contando os meses lá e ele vai contar até 186 e depois emitir aqui de 186. Legal! Poxa, super útil. A gente até fez uma coisa aqui bacana, né? O que dá para melhorar, né? O que dá para melhorar aqui? Olha só, isso aqui dá para melhorar essa escrita. Agora que eu não tenho mais, mas uma coisa que eu posso fazer, quando eu quero fazer isso aqui, ó, a própria variável mais alguma coisa diferente dela, ao invés de usar o igual, eu posso usar o mais igual. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o próprio valor da variável e adicionar esse valor que você está colocando à direita. Vamos ver se funciona? Olha só, funciona, tá? Então é uma maneira mais simples de escrever aquilo que a gente acabou de escrever. A gente economiza aqui aquela redundância de colocar, né, aqui do lado direito. Enfim, esse é o exemplo do while. Agora imagina o seguinte exemplo, tá? Digamos que eu já tenho um dinheiro guardado. Então eu tenho 1.250 lá. E agora eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero guardar dinheiro por pelo menos um mês, independente se vai bater a minha meta ou não, né? Mas eu quero, no primeiro mês eu vou guardar dinheiro, tá? E aí
Enfim, é isso que eu quero. Eu estou criando essa regra agora. Eu quero guardar dinheiro pelo menos um mês. E aí, independente se eu bati a meta ou não. Vamos dizer que aqui que eu quero comprar um microfone novo. Então, um microfone novo custa R$ 1.000. O que vai acontecer aqui, né? Eu já tenho 1.250 aqui, eu já tenho 1.250 guardado e a minha meta é R$ 1.000. Só que eu falei, né? Uma regra que eu acabei de inventar aqui. Poxa, eu quero, pelo menos o próximo mês eu vou guardar dinheiro. Não quero já gastar, mesmo que eu tenha o dinheiro guardado. O que vai acontecer aqui, ó? Ele tem 0 meses. Por que ele tem 0 meses? Porque a primeira vez que ele foi rodar esse laço, ele já viu que a economia, ele está perguntando, né, se a economia é menor que a meta. Na verdade, não, a economia é maior que a meta. Então ele nunca rodou isso aqui, porque a primeira vez que ele bateu nessa condição, ele já percebeu que não era válido, né? E aí, se eu colocar um console log aqui, ó, console.log de meses, ou eu vou colocar aqui, né, uma mensagem, olha, loop, só para a gente identificar, porque se passar por esse loop, ele vai dar um console log aqui à direita. Não teve. Por quê? Porque a gente acabou de ver que essa condição, ela é falsa. Tá, eu quero forçar o meu looping a pelo menos rodar uma vez. Isso é possível, né? É possível. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai mudar a estrutura. A gente vai usar agora o do while. O que é o do while? Aqui eu estou falando assim, ó, enquanto isso aqui for verdadeiro, você vai executar isso aqui. Agora eu vou inverter. Eu vou falar assim, ó, você vai executar isso aqui enquanto isso aqui for verdadeiro. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai executar e depois ele vai perguntar. Então aqui, agora resumindo, né? Aqui ele pergunta e depois executa. No do while, ele executa e depois ele pergunta. Então a gente vai mudar aqui, ó, eu vou recortar isso aqui por enquanto, tá? Vou recortar aqui e aí vai ficar da seguinte maneira, ó, eu vou colocar um do, aí eu vou colar o abre e fecha parênteses, né, minha execução. Então eu vou falar assim, ó, faça isso aqui enquanto isso aqui for verdadeiro. E aqui, ó, vou colocar de novo aqui aquela mensagem, né, para identificar que ele passou por aqui. Console.log fiz. E aí vamos ver se vai fazer mesmo. E olha só, agora eu coloquei ele para atingir. Na verdade, essa mensagem ficou um pouco na nossa regra de negócio aqui, a gente precisava melhorar essa mensagem, né? Que não foi para atingir, mas eu economizei. Posso colocar assim, ó, eu economizei. E aqui vai estar, né, meses ou mês, enfim. E olha só, eu tenho que ir sempre melhorando a minha comunicação com a pessoa externa aqui, né? Com quem tá lendo a minha mensagem. Pô, meses, tá errado isso, né? Na verdade, ainda tá errado, né? Um mês ou meses, né? Enfim, a gente depois teria que melhorar essa mensagem aqui, de repente até colocar uma condição para meses ou mês, enfim. Mas o interessante aqui e aí eu vou colocar aqui, né? Console.log e o dinheiro guardado. Opa, foi. E aí eu vou concatenar aqui com a minha economia. Então, essa regra que eu inseri agora, né, que eu queria guardar dinheiro pelo menos por um mês, olha só, um mês, e aí eu mesmo já tendo dinheiro para comprar aqui o meu microfone, a minha meta, né, mesmo assim eu guardei dinheiro e agora eu tenho 2.600, tá? O que aconteceria se eu não tivesse nada? A diferença é que ele iria executar do mesmo jeito, só que com o primeiro salário, né, com o primeiro investimento já atingiria a meta e não rodaria outras vezes. Então, assim, é bem parecido a estrutura do while e do while. A diferença é que, se eu quero executar pelo menos uma vez, eu vou usar o do while.
Agora não, eu só vou entrar naquele looping, naquela condição. Se eu, por exemplo, aqui, né? Se eu não tivesse dinheiro na economia, aí eu ia querer entrar. Agora, se eu já tenho dinheiro, eu nem vou juntar, eu já vou usar aquele dinheiro da minha economia. Então, assim, são essas regras, né? E aí a gente pode ter esses dois comportamentos, né? Então, olha só que bacana. A gente já está fazendo coisas bem legais. A gente já tem recursos bem legais para se usar em um sistema, tá? Aqui faltou ponto e vírgula, ó, que é muito importante, né? Ter esse hábito aqui de sempre colocar o final de uma execução. E aqui a gente já está juntando aí bastante vocabulário aqui no JavaScript, né, e na lógica de programação para fazer coisas bem bacanas. Então, sugiro a você, né, fazer alguns exercícios, brincar um pouco com situações onde você imagine que você usa o for e em situações onde você imagina que você vai usar o while, tá? É bem bacana, assim, né? A gente usou esse exemplo aqui, né, do juntar dinheiro, né, porque eu não sei a quantidade de meses, enfim. Mas pensar em situações onde você queira fazer coisas repetidamente ali e tentar identificar onde que eu vou usar um for e aonde que eu vou usar um while. E, enfim, por enquanto a gente já tá, por enquanto assim, né, a gente já tá há um bom tempo aqui fazendo essas aulas, então a gente já tá com bastante estrutura para criar coisas complexas, né? A gente já não tá mais naquele trivial que a gente estava no começo, né? E na próxima aula a gente vai ver o último aqui das estruturas de repetição, que é o for each, tá? Enfim, espero que você tenha gostado de mais essa aula e a gente se vê então na próxima aula aí ainda sobre laço de repetição. E eu espero que você tenha gostado, né, dessa aula e muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijão e até mais. Fui!